Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos 9 e 10. Eclesiastes 11, versículo 9 e 10. E antes, se você pode, feche seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, nós nos alegramos de estar na Tua casa, na Tua presença. Nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, Pai, que o Senhor possa colocar alegria no nosso coração, que o Senhor possa, Deus, colocar em nós essa noite, em cada pessoa que está nesse lugar, a alegria do Senhor brotando em nós, Pai, que o Senhor troque as nossas vestes de tristeza por vestes de alegria essa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. O tema então é esse tema tão importante sobre a alegria. E aí de repente eu parei para meditar na Bíblia, sobre o que a Bíblia fala de alegria, e aí eu percebi que o rei Salomão, ele que escreveu divertidamente, eles só pegaram o livro de Eclesiastes e transformaram em um filme, porque no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10, diz assim: alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus trará julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Perceba essa frase, o tanto que realmente o rei Salomão está falando diretamente para mim e para você, jovem. Afaste do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo, porque a juventude e o vigor são passageiros. Irmão, se tem uma oportunidade de você ser feliz, de você se contentar, de você ser uma pessoa alegre, é agora na sua juventude. A sua juventude um dia vai passar, e eu fui percebendo que quanto mais jovens, adultos, velhos nós vamos ficando, mais ranzinhos a gente fica. A gente dá lugar a tantas emoções, tristeza, ansiedade, a gente começa a ficar ranzinza. E o rei Salomão pensa só, ele depois de ter desfrutado de tudo, ele olha para os jovens, ele já não era mais um jovem, ele olha e fala: jovens, alegre-se na sua mocidade. Ou seja, não fique ranzinza. Não seja uma pessoa que anda abatida. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia e todos os autores da Bíblia vão dizer isso. Alegrem-se. Não seja uma pessoa triste, uma pessoa para baixo. Essa é a sua juventude, é o momento que você vai ter mais vigor. Eu vi um meme esses dias que estava falando assim: jovem, essa é a melhor fase da vida. Aí embaixo estava assim: essa é a melhor? Porque nós costumamos pensar que nossa juventude está chato, é tudo chato, todo mundo é chato, a gente anda estressado o dia inteiro, mas a real é que o vigor, quem tem para viver o vigor, é agora nessa idade. É você viver a juventude com alegria no Senhor. Olha o que ele fala: sabendo que tudo que você faz, um dia vai ser julgado pelo Senhor. Não é uma alegria com libertinagem, sabe, o siga seu coração e seja feliz. O rei Salomão faz isso, siga o seu coração, ele fala isso, sabendo que o Senhor um dia vai julgar os seus atos. A alegria do jovem cristão não é uma alegria libertina, é uma alegria real, verdadeira. Nós precisamos ser mais felizes, mais alegres. Tem jovem que parece que tem 90 anos de idade. Antes de ler esses versículos, a gente vai ler pelo menos uns 30 versículos hoje, amém? Sobre alegria, quem gosta de Bíblia aí? E eu estava lendo esses versículos, eu falei: meu Deus, porque eu fui falando, gente, o quanto a gente precisa voltar a esse lugar, de sair com os nossos amigos depois do culto, de passar a noite conversando, rindo, falando de Jesus. Sabe, às vezes acaba o culto, a gente quer ir embora, às vezes a gente está num lugar com os nossos amigos, a gente quer ir embora, quer ir para casa, está estressado, está cansado. A gente às vezes durante a semana trabalha a semana inteira, não vai num cinema, não vai aproveitar nada, porque a gente começa a entrar nesse lugar de que a gente não tem que aproveitar.
Mas ouça o homem mais sábio que existiu: alegre-se, jovem, porque essa é a melhor oportunidade de você ser feliz. Agora nós temos em Provérbios 15, ainda Salomão, 15:13. Ele fala o seguinte: o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Sabe, você é contagiado por alguém que é feliz. E muitas vezes a gente tenta evangelizar as pessoas, mas talvez é a nossa alegria e o nosso sorriso que vai demonstrar que a gente consegue ser alegre sim, se abstendo de muitas coisas que hoje o mundo fala que a gente precisa daquilo para ter alegria. Hoje com Jesus, a gente sendo pessoas felizes, a gente contagia quem está do nosso lado. Sabe, o apóstolo João diz: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Jesus disse que nos escolheu pela nossa força, pelo vigor da nossa juventude. Sabe, quando fala que o coração triste abate o espírito, eu não sei se você teve a experiência já de passar alguns dias com alguém que é muito triste, ou com alguém que só reclama. Irmãos, você não fica abatido. Parece que você estava até feliz, mas aí você chega, eu lembro até da tristeza, a alegria lá chegava, ai, porque isso, porque não sei o que lá, ai, mas nada vai dar certo. Aí de repente você está, poxa vida, nada dá certo mesmo. Porque o coração entristecido, ele abate o espírito, mas o coração alegre formoseia o rosto. Não importa se você é feio. Você pode ser um feio, mas ser feliz. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado, fala: não tem problema ser feio. O problema é ser triste. Se essa pessoa for bonita, pede desculpa, fala: você não merecia ouvir isso. Então não tem problema. Você já viu aquele tipo de menina que é muito linda e arruma um menino? Ninguém é feio, todo mundo é lindo aos olhos do pai, mas aquela menina linda, loira, do olho azul, 2 metros de altura, gerente de um banco, e arruma um menininho, 40 centímetros, menininho feio, mas quando você está perto desse casal, você não consegue parar de rir. E aí a pessoa te faz rir tanto, que você não consegue nem olhar, se o menino é feio, se o menino é bonito. Aí fica a dica aí: menino solteiro, se ela estiver rindo, ela fecha o olho, ela não vai ver sua feiura. Porque o rei Salomão já estava falando: o coração alegre, ele aformoseia o rosto, a alegria deixa as pessoas bonitas. Então pare de ser um ranzinza, jovem, em nome de Jesus. Você pode se afirmar isso, fala: eu vou ser mais alegre, em nome de Jesus. Aleluia. E o que você precisa aprender sobre alegria segundo a Bíblia? A primeira coisa é que você pode passar por um momento triste, mas não pode ser uma pessoa triste. Muitos autores da Bíblia passaram por diversos momentos tristes, mas eles não eram pessoas tristes. Quando a gente lê Salmo 56, 8, o rei Davi diz o seguinte: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? O rei Davi, ele estava sendo perseguido por Saul, e era um momento de muita tristeza, porque era um rei que ele admirava muito, e do nada esse rei se vira contra ele, por inveja, e o rei Davi passava por muitas situações, e certo dia ele falou: o Senhor registra o meu lamento, e Ele recolhe as minhas lágrimas com um odre. Não é que o rei Davi não tinha momentos de tristeza, mas ele não era uma pessoa triste, porque ele sabia onde chorar. Jesus, ele tem, sabe o que é odre? Quantos jovens aqui sabem o que é odre? Realmente é um material muito antigo. O odre, ele é um material que na época eles colocavam ali a uva para fermentar e se tornar vinho. Então o odre era um material feito ali de couro, e ele era usado, eles colocavam as uvas ali, havia fermentação,
e ali se tornava o vinho. O odre é um lugar de transformação. E quando o rei Davi fala, o Senhor recolhe as minhas lágrimas no odre, é porque as nossas lágrimas, o Senhor transforma elas em alegria, a partir do momento que você sabe onde chorar. A tristeza, você ter momentos de tristeza, elas vão se transformar em alegria, o seu choro vai se transformar em riso, a partir do momento que você chora em alguém que tem o poder para fazer isso. A partir do momento que você para de lamentar as circunstâncias da sua vida com qualquer pessoa. A partir do momento que você para, irmãos, quem aqui nunca tirou a foto do perfil do WhatsApp quando estava triste? Ou então coloca no Instagram, tipo, só uma foto preta e tipo, isn't she love? Até alguém chamar no direct, tipo, tá acontecendo. Alguém aqui já, por favor. Eu também, o ano passado eu tirei uma foto do Instagram, fiquei uma semana, ninguém percebeu. Eu falei, também, não vou chorar, mas... E aí o que acontece diante disso, irmãos? É que a gente deposita tristeza em tantos lugares, que quando a gente não vê a alegria, o vigor em nós, a gente começa a ficar bravo com Deus, mas Ele foi o último a qual a gente depositou as nossas dores. E a Bíblia fala que Ele tem o poder. Imagina o Senhor recolhendo as suas lágrimas e colocando no lugar onde Ele transforma em alegria. O rei Davi diz que Ele registra os nossos lamentos. O Senhor não ignora o seu choro, a partir do momento que você chora para Ele. Sabe, Salmos 30, 10 ao 12. O rei Davi diz assim: ouve, Senhor, tem misericórdia de mim. Seja o Senhor o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Um homem que tinha momentos de tristeza, mas ele os tratava e colocava diante do Senhor a sua tristeza. E falava, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha ajuda. E disso, ele fazia um homem forte, fazia dele um homem forte, que as pessoas olhavam para ele e sentiam segurança perto dele. Foi o maior rei de todos os tempos. Porque ele era um homem que passava por momentos tristes, mas não era uma pessoa triste, porque havia um Deus que o fortalecia, e há um Deus que te fortalece em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o único capaz de transformar as nossas lágrimas em alegria ao Senhor. Salmos 16, do 8 ao 11. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita eu não serei abalado. Por isso... Olha essa conjunção. Pelo que, rei Davi? Por isso, o que ele fala antes? Porque tenho o Senhor à minha direita. Eu não sou abalado por isso, por esse motivo, por essa motivação, porque eu tenho o Senhor à minha direita. O que é ser abalado? É você ser destruído. Não é você não ter situações que te abalem, mas é você não se deixar atingir por elas. Por quê? Porque eu tenho o Senhor à minha direita. Irmãos, enquanto você não tiver alguém que te protege das situações, você vai receber motivos todos os dias e você vai ser abalado. Você vai se tornar uma pessoa triste, uma pessoa amargurada. Mas colocando o Senhor ao seu lado, é por isso que você não é abalado. E ele fala, porque o Senhor não me abandona, no versículo 10. No sepulcro, não permites que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua direita. Só há prazer e alegria plena, não é uma alegria pela metade, não é uma alegria parcial, não é uma alegria que você sorri o dia inteiro e à noite você chora a noite inteira, não é uma alegria que você está sempre bem quando você está acompanhado, mas quando você fica sozinho você desfalece. É uma alegria completa. Quando? Quando eu coloco o Senhor à minha direita, quando eu caminho com o Senhor. Se você não caminha com o Senhor, você é abalado. Se você não caminha com o Senhor, você é uma pessoa triste. Coloque o Senhor do seu lado, porque 1000 vão cair ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque o Senhor está do teu lado, te protegendo. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a segunda coisa, se for para chorar, aqueles que são mais sentimentais, eu parece um pouco que não, mas eu gosto de dar uma chorada às vezes. Se for para chorar, gaste seu choro com arrependimento. Gaste suas lágrimas se arrependendo dos seus pecados. Não gaste suas lágrimas, irmãos, com motivo que era para você estar fazendo churrasco, não. Às vezes Deus te livra de uma situação, te livra de um relacionamento, te livra de uma amizade, aí você vai chorar quando era para estar fazendo um churrasco, agradecendo a Deus. Então não troque as coisas, se for para gastar suas lágrimas, gaste suas lágrimas com arrependimento dos seus pecados. Existe algum tipo de tristeza que é Deus que gera? O que vocês acham? Esses daí foram convictos, existe. Se Deus é amor, Deus é alegria, existe um tipo de tristeza que é Deus que gera? Sim, como disse Beatriz Carrige e Daniel Batista. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora, porém, me alegro, o apóstolo Paulo falando, não porque vocês estão entristecidos, mas porque a tristeza levou vocês ao arrependimento. Porque vocês se entristeceram como Deus desejava. Olha que forte isso. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, traz morte. A única tristeza que é Deus que gera é a tristeza de quando você chora arrependido pelos seus pecados. Aí você pode chorar e chorar muito. Sabe, a única tristeza que muitas vezes faz bem porque nos leva à salvação é a tristeza não de remorso. O que é uma tristeza de remorso? Aquela tristeza de quando você peca e você chora e no outro dia, olha eu de novo, peca de novo. Mas a tristeza que gera um arrependimento é aquela tristeza que você fala, eu nunca mais vou entrar nesse lugar de novo. Eu nunca mais vou voltar para esse lugar. Senhor Jesus, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha força. E nisso, você recebe a tua salvação, a alegria de que você agora é salvo pelo arrependimento dos seus pecados. Então, se for para chorar, não é para chorar por homem, não é para chorar por amigo, não é para chorar por uma dor, por uma mágoa. Se for para chorar, chore pelos seus pecados. Essa é a única forma que nós vamos colocar diante de Deus as nossas lágrimas com o nosso coração arrependido. Irmão, se às vezes passar por alguma situação, sabe, chore pela essência e não pela consequência. Nós somos jovens e nós sabemos disso, que nós choramos muito pelas consequências das nossas atitudes. Mas nós não choramos pela essência, que é o arrependimento do que gerou aquela atitude. Nós somos jovens que somos como Esaú. Hebreus 12, 16, 17 fala o seguinte: não haja nenhum imoral e profano como Esaú, que ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. E o versículo 17 fala: como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Sabe o que Esaú fez? Ele chorou pela consequência do erro dele, mas ele não se arrependeu. E por isso, a bênção que seria a alegria da vida dele foi rejeitada, porque ele não estava triste pela essência que foi eu errei. A minha atitude que causou isso, Senhor, perdoa. Mas ele chorou pela consequência do erro, que foi perder a primogenitura. Sabe o que acontece muitas vezes que o jovem faz hoje? Eu já conversei com muitos jovens que estavam tentando lutar contra a saída, a bebida alcoólica, o cigarro, a maconha. E eles choravam muitas vezes quando acontecia uma consequência do que eles tinham feito a noite anterior. Então, muitas vezes eles varavam a noite bebendo e acontecia diversos tipos de situações. E aí, no outro dia, eles acordavam com dor de cabeça, passando mal, tinha percebido que tinha perdido o celular. E eles choravam falando, eu nunca mais vou fazer isso.
Mas o choro era pela consequência de estar passando mal, de estar ruim, mas não por ter desagradado o coração de Deus. Não por ter entregado o seu corpo a situações a qual Deus quer que você preserve e seja templo do Espírito Santo. Muitas jovens hoje engravidam precocemente e choram pela consequência, mas não choram diante de Deus por ter falado: Deus, eu entristeci o teu coração. Eu fiz algo que não era o tempo certo de eu fazer. Você percebe como a tristeza hoje ela está muito relativizada, quando na verdade a gente deveria estar gastando as nossas lágrimas, nos arrependendo diante do Senhor. Irmãos, o tema era para voltar para a alegria, mas eu sei que o Senhor está falando com jovens aqui. Não adianta você ficar chorando de remorso do seu pecado. Use as suas lágrimas para você transformar a sua vida. Não adianta ficar chorando, remoendo o erro, o pecado todos os dias e voltar para a lama. O Senhor está aqui porque Ele é um bom pastor, e Ele quer limpar a sua lã, para que você volte a ser uma ovelha limpa nesse pasto, transformada por Jesus, amém? Em nome de Jesus Cristo. A diferença, por exemplo, de Davi, ele errou muito, só que quando ele se arrependia diante de Deus, era esses salmos que a gente está lendo aqui, ele não estava nem aí com o reino. Ele não estava nem aí em chorar por, meu Deus, agora eu vou perder o reino porque todo mundo me odeia. Eu vou chorar porque eu vou perder tudo agora, as pessoas vão me odiar porque eu fiz isso. Ele chorava de coração falando: Deus, como que eu fui capaz de adulterar com essa mulher? Deus, como que eu fui capaz de fazer isso? Agora os seus olhos estão sobre mim, é justo que o Senhor me condene. Em Salmo 51 ele fala isso, ele fala: contra ti somente eu pequei. Eles sabiam de depositar as lágrimas corretamente. Se você pode repetir isso, talvez a pessoa que está do seu lado precisa ouvir isso de alguém, e Deus vai te usar agora para falar isso para alguém do seu lado. Fala: pare de chorar pela consequência e volte a chorar pela essência. E para encerrar, como que eu posso então ser verdadeiramente alegre? Depois que eu entendi onde eu devo depositar as minhas lágrimas, agora como ser realmente alegre? Primeiro, não está nem nos tópicos aqui, mas é bem óbvio, sorrindo mais, né? Mostrando mais os dentes. Se precisa usar um aparelho, não tem problema, você não precisa preocupar com isso. Tem gente que tem vergonha, que sorri assim. Irmão, não preocupa, sorri mais, mostra mais os dentes, mostra a sua arcada dentária para quem está do seu lado, para ela ver que linda que é. Seus 42.612 dentes. Sorria mais, porque a alegria, ela não é medida. Essa palavra que, na verdade, quem deveria estar pregando era o sorriso. Né? Sorriso. Só para a gente calcular bem. A nossa alegria não é medida pela situação atual, mas é por um motivo maior. Por que você vai sorrir mais? Porque a sua alegria, a partir de agora, não vai se basear pela situação que você está, mas por um motivo maior, que eu vou te trazer pelo menos uns 9 versículos, te explicando qual o motivo que você vai sorrir. E você vai sorrir quando você estiver numa situação triste, você vai sorrir porque você não é baseado na situação, mas é um motivo que te faz sorrir. E é por isso que 1 Tessalonicenses 5,16, o apóstolo Paulo, é um dos menores versículos da Bíblia. Se você não sabe um versículo até hoje, agora você sabe um de cor. Olha lá. Alegrem-se sempre. A gincana bíblica, irmão, matou aqui, ganhou. Fala um versículo da Bíblia. Um cara que sofreu açoite, um cara que foi preso. Quem que já foi picado por cobra? O apóstolo Paulo já. Quem aqui já sofreu um naufrágio? O apóstolo Paulo já. Quem aqui já levou açoite nas costas? Da sua mãe, né, Marcela? O apóstolo Paulo já, não da mãe dele, dos soldados romanos, mas deve doer igual também o da mãe. Muita gente já sofreu alguns tipos de dores, mas o apóstolo Paulo é o rank number 1. Foi morto, inclusive, injustamente. E aí ele senta um dia, vai escrever uma carta: alegrem-se sempre. Ele está falando que ele não tem motivo para estar triste?
Lógico que ele tinha situações que o deixavam triste, mas ele tinha no coração uma alegria que mantinha ele sempre num estado alegre, feliz. E qual motivo que era esse, Priscila? Lucas 10, 20. Contudo, apesar de qualquer coisa, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, não porque fazem parte de um ministério, não porque se você orar no nome de Jesus, o espírito mal vai sair, não. Mas porque o seu nome está escrito no céu. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode ficar alegre por isso? Dá um grito aí no seu lugar. Porque o seu nome está escrito no céu. Irmãos, há motivo maior que esse. Olha para as suas situações, você não passou nem metade com o apóstolo Paulo. Não é vergonhoso você falar que eu choro por causa de uma situação, porque alguém não me cumprimentou, sendo que você é uma pessoa que tem o nome escrito no céu. O seu nome está escrito no livro da vida e você está chorando porque muitas vezes não foi convidado para jantar na casa de alguém. Você está chorando muitas vezes porque você mandou um WhatsApp para alguém e a pessoa não te respondeu. Você está chorando muitas vezes porque, não sei, na sua casa, aconteceu algo, te falaram alguma coisa. Você está chorando muitas vezes porque você foi demitido. São situações tristes? São, mas alegrem-se sempre, porque ainda que seja situação triste, irmão, você não vai passar nem 100 anos vivendo essas situações tristes, mas você vai passar uma eternidade sendo alegre com Jesus. Alegrem-se sempre. Não é a situação, é um motivo. É isso que nos mantém e não tem outro motivo que você precisa. Você não precisa de aceitação de ninguém, você não precisa... Lembra, o Bruno estava me lembrando esses dias da palavra que eu preguei. Coloca todas as situações na caixinha do tô nem aí. Todas as situações. Sabe, eu quero muita aceitação de fulano, tô nem aí. Eu queria muito tal cargo, tô nem aí. E leva diante de Deus, se eu me alegro porque o meu nome está escrito no seu irmão, anda na rua sorrindo, porque você fala, eu sou salvo por Jesus. Cara, eu vou passar a minha eternidade com Ele, que é isso? 1 Pedro 1,6. Portanto, mais uma vez, apesar de tudo, contudo, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provocações, versículo 8. Embora nunca tenham visto o Senhor, vocês o amam. E ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Por que eu vou ficar numa alegria inexprimível e gloriosa? Porque vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Irmãos, é para você andar numa alegria gloriosa. É para o seu rosto brilhar. É para você levantar a sua cabeça. A Ana Paula Valadão já dizia uma vez, queixo para cima, princesa, rainha, senão a coroa. Quem respondeu foi os old na fé. Levanta a cabeça, sorria mais, porque vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês, que é a salvação. Salmo 51, 12, o rei Davi fala, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação, me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Qual é a alegria que esses homens tanto falavam? A alegria da salvação. Priscila, então eu tenho que ser feliz simplesmente porque eu sou salvo? Sim, esse é o maior motivo. Já é motivo para você não ser um ranzinza, para eu não ser uma ranzinza. É a alegria da salvação. Se você pode falar isso bem alto para a sua alma ouvir, o rei Davi falava muito com a alma dele. Se você pode falar alto agora, não para a pessoa do seu lado, para você, fala assim, a minha alegria não está baseada em uma situação, mas em um motivo. A minha salvação. É nisso que eu queria falar com você nessa noite, e eu encerro com 2 últimos versículos, como eu falei que a gente ia ler pelo menos uns 20, vamos concluir com esses 2. Abacuque 3, 17 e 18. Você conhece uma música que fala sobre isso, mas agora entendendo, você vai ler isso com outros olhos.
Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita das azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram no campo e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus do quê? Da minha salvação. Glória a Deus. Ainda que tudo dê errado, eu estou feliz, não pela situação, mas por um motivo, a minha salvação, é nele que eu me alegro. E nesse momento, eu oro para que em nome de Jesus, o óleo de alegria do Senhor seja derramado sobre você, que você volte a sorrir mais, que você volte a ter mais alegria no seu coração, que todas as vestes de tristeza em você possam ser substituídas por vestes de alegria, que toda mágoa, tudo aquilo que trava você de ser uma pessoa alegre, possa ser retirada pelas mãos do próprio Senhor. Eu oro, Deus, por pessoas aqui que nunca, Pai, oraram talvez recebendo o Senhor como único e suficiente Salvador. Pessoas que não têm alegria porque ainda não receberam a sua salvação. Irmãos, com os olhos fechados, escute isso. Talvez você nunca fez uma oração recebendo o Senhor como seu Salvador. A Bíblia fala para que nós sermos salvos, nós não precisamos fazer nada diante de Deus, mas nós precisamos receber a Jesus. A salvação não é comprada por boas atitudes. A salvação não vai ser comprada por você frequentar algum lugar, fazer muitas boas ações. A salvação é de graça, crendo em Jesus e aceitando Ele como seu Salvador. A partir desse momento, você tem o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus que te traz alegria e consolo. Você recebe o grande Consolador e o Salvador da sua alma. Eu quero orar por você que nunca fez essa oração na sua vida, para que você receba Jesus essa noite, para que você receba essa salvação do Senhor impressa em você, a alegria do Senhor em você. Se você nunca fez essa oração, coloque a mão no seu coração, e você vai repetir essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu te recebo, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a alegria da salvação. Diga assim: trabalha na minha vida, me ajude a vencer os meus medos, os pecados. Que o Senhor seja o dono da minha vida, em nome de Jesus.